3 meses fora do Brasil. Uma temporada nos Estados Unidos que se encerra. Uma recepção sem grandes mobilizações populares. E um ex-presidente da República que tem contas a prestar à justiça e também flancos a explorar politicamente, como o principal nome da oposição ao atual governo. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 30 de março de 2023, dia em que Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília após ficar 3 meses em Orlando, no estado americano da Flórida. O ex-presidente viajou num voo comercial, no qual foi aplaudido e chamado de mito. Já em solo brasileiro, o amplo aparato de segurança deu conta facilmente das 100 e poucas pessoas que estavam no aeroporto. Algumas dezenas delas se dirigiram junto com o político para a sede do PL, o Partido Liberal. Foi um cenário bem diferente daquele que vinha sendo projetado nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, com vídeos que diziam que o chão ia tremer na volta do ex-presidente. Bolsonaro foi recebido na sede do partido ao qual está afiliado por vários parlamentares, muitos deles ministros do seu governo, como Damares Alves, Eduardo Pazuello e Ricardo Salles. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e a ex-primeira-dama Michele também estavam lá. O ex-presidente discursou aos presentes. Disse que o sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai fazer o que bem quer com o futuro da nação. E deu uma entrevista para a Rede Jovem Pan. Olha, quem faz oposição são os parlamentares. Eu chego aqui numa condição de uma pessoa mais velha, mais experiente, que vai fazer expediente no partido, vai servir de consulta para quem assim o desejar. Também vou dar minhas sugestões, ter uma linha direta com a liderança do partido na Câmara, no Senado. Bolsonaro ganhou o cargo de presidente de honra do PL. Já alugou casa em Brasília. Já conta com uma equipe que, por lei, é destinada a ex-presidente, com 4 seguranças, 2 assessores, 2 motoristas e 2 carros oficiais. O ex-presidente reclamou que os carros disponibilizados para ele não são blindados, apesar disso não estar definido na legislação. Aproveitou para lembrar do atentado à faca que sofreu na campanha presidencial que venceu em 2018 e disse que vai ele mesmo arrumar veículos blindados. Bolsonaro tem contas a prestar à justiça brasileira. Só no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente é alvo de 6 inquéritos. São investigações criminais que apuram especialmente ações do político durante a pandemia, tratada por ele com desdém e muita desinformação. Nesta quarta, ao falar para a Jovem Pan, ele não repetiu abertamente o negacionismo científico que marcou sua gestão, mas fez questão de deixar no ar dúvidas quanto à vacinação contra a Covid. Outro inquérito que cerca o Bolsonaro é aquele que investiga a invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, num ataque à democracia levado a... É preciso que haja uma denúncia formal do Ministério Público, é preciso que a Justiça aceite essa denúncia. Daí vem a parte do processo em si, além, é claro, dos recursos quanto a eventuais decisões judiciais. É um caminho longo. O que mais ameaça os planos do Bolsonaro neste momento são as investigações que correm no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ali o ex-presidente responde a 16 procedimentos. A ação mais forte contra mim é uma reunião que fiz com embaixadores, mais ou menos meados do ano passado. Eu não vejo por quê. Porque a política para tratar com embaixadores é privativa minha. Não vejo motivo para querer me julgar inelegível. O Bolsonaro cita aí um episódio de julho de 2022, em que ele reuniu embaixadores de outros países para repetir desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro, colocar dúvidas sobre a segurança das urnas sem provas. O TSE apura se houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, isso porque o evento foi transmitido pela TV Brasil, que é pública. Naquele momento, o país estava às vésperas da campanha presidencial em que ele ia tentar a reeleição. Esse, assim como outros procedimentos no TSE, podem deixar o Bolsonaro inelegível em 2026, quando o Brasil vai ter uma nova disputa pelo Palácio do Planalto. Essa é uma possibilidade real, segundo informações de bastidores que circulam na imprensa.
mas que ainda aguarda decisões concretas dos ministros do Tribunal Eleitoral. Bolsonaro também tem que prestar contas sobre o caso das joias que recebeu da Arábia Saudita. Foram 3 estojos com relógios, colares e outras peças que, juntos, são avaliados em mais de 17 milhões de reais. O estojo mais valioso, estimado em 16 milhões e meio, foi retido pela Receita, quando uma comitiva do então presidente voltava do Oriente Médio em 2021. O ex-presidente tem depoimento marcado pela Polícia Federal para falar sobre as joias na quarta-feira da semana que vem. Esse é um tema que traz bastante desgaste para ele. O político nega ilegalidades. Seus advogados tratam o depoimento como um ato processual corriqueiro, uma ocasião em que vai ser possível esclarecer, segundo eles, que Bolsonaro, abre aspas, agiu sempre de acordo com a legislação que regula a oferta de presentes de governos estrangeiros, fecha aspas. O assunto foi tratado na entrevista da Jovem Pan. Eles têm dinheiro, pô. É o prazer deles dar esse presente. Esse sheik lá, ele me convidou lá, fui na casa dele. Lá é camelo, prato, né? Fiquei na casa dele. Ele tem coisa que nós não temos, né? Tá certo? 3 esposas, por exemplo, tá certo? Não estou querendo 3 esposas para nós. Uma já está tudo pago, né? Bolsonaro não tem apenas que prestar contas. O ex-presidente tem pela frente um papel central na disputa de poder nacional. Apesar de dizer que quer deixar o trabalho para os parlamentares... Assumiu seu 3º mandato como presidente diante de desafios bem grandes, especialmente nas áreas social e econômica. Para encarar esses desafios, ele tem de lidar com um parlamento hostil, onde não tem maioria capaz de fazer mudanças na Constituição, por exemplo. Um parlamento também muito barulhento, em que ofensas, ameaças e fake news fazem parte do dia a dia. O Senado é um problema, mas o problemão mesmo está na Câmara, comandada pelo Arthur Lira. O deputado foi eleito para o cargo com o apoio do Planalto, mas tem vida própria e controla boa parte do plenário, numa liderança construída após anos de distribuição de dinheiro público via orçamento secreto. Lira é do PP, partido conhecido também como Progressistas. Ele esteve ao lado do Bolsonaro na campanha eleitoral e é do núcleo do Centrão. Justamente por ser desse grupo, costuma sempre se oferecer ao governo da vez, mas tem demonstrado que vai cobrar caro por um eventual apoio aos projetos do Lula. O presidente da Câmara está atualmente numa contenda com o Senado e com o governo para tentar manter o controle da tramitação das medidas provisórias. Medidas que são atos do presidente com efeito imediato, mas que precisam ser chanceladas posteriormente pelo Congresso. Essa contenda já é um sinal do preço que o governo vai ter que pagar para ver suas medidas aprovadas. Outro assunto mal resolvido pelo Lula está na sua disputa pública com o Banco Central. O petista critica constantemente os altos juros, que têm impacto no crescimento do país. É uma disputa que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado ao cargo pelo Bolsonaro, aliás, já demonstrou que não vai ser fácil. Nas 2 reuniões do Comitê de Política Monetária, durante o governo Lula, a taxa de juros foi mantida em 13,75% ao ano. Um dos principais instrumentos do governo para melhorar as expectativas econômicas e assim abrir espaço para a queda dos juros é a nova regra fiscal. É um projeto que vai precisar passar pelo Congresso, então o Lula tem aí pela frente muito trabalho para montar uma coalizão que garanta a sua aprovação. Esse vai ser um momento chave para medir o potencial do sucesso do governo Lula. Algo que também vai ter impacto direto no tamanho que o Bolsonaro vai ter nas eleições presidenciais de 2026. O governo Lula anunciou nesta quinta-feira como vai funcionar a nova regra fiscal, que pretende aprovar no Congresso. Essa nova regra é para substituir o teto de gastos. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que prevê essa nova regra fiscal? Bom, o teto de gastos era aquela regra que limitava as despesas do governo ao valor do ano anterior, corrigido só pela inflação. Então, nunca haveria um aumento real das despesas entre um ano e outro. Na nova regra, você também tem uma previsão de controle de gastos, mas com uma permissão de aumento real deles. Então, agora os gastos vão poder aumentar, mas limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Então, para dar um exemplo, se a receita do governo crescer 1%, os gastos vão poder crescer 0,7%.
Mas tem um piso e um teto para essa variação dos gastos. Então, no pior dos casos, o gasto vai poder crescer 0,6% em termos reais. E no melhor dos casos, 2,5%. Então, vamos lá, se a receita, por exemplo, crescer 10%, aquela conta dos 70% daria 7% de aumento de gasto. Mas como existe esse teto, então fica em 2,5% o aumento. Além disso, a regra tem um piso de investimentos para proteger eles de cortes e também tem metas fiscais. O governo está basicamente dizendo que vai querer melhorar a cada ano o resultado das contas públicas de 2023 até 2026. No fundo, a ideia é voltar a ficar consistentemente no azul. E Marcelo, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessa proposta? Olha, a recepção pelos agentes do mercado financeiro, no geral, foi boa. E entre economistas, como sempre, não teve lá muito consenso. Eu conversei, por exemplo, com o Emerson Marçal, economista e professor da FGV, que disse que a regra tem um mérito de realmente dar mais previsibilidade e estabilidade para a dívida pública. Mas ele também falou que faltou o governo explicar exatamente como que ele vai fazer para levar as contas públicas para o azul, ou seja, onde exatamente ele vai achar espaço para cortes que vão permitir que ele consiga cumprir essa promessa. E a gente sabe realmente que essa tarefa de cortar não é fácil. Eu também conversei com a Júlia Braga, economista e professora da Universidade Federal Fluminense, que falou que o novo arcabouço ele é positivo, a começar pelo simples fato de que ele vai tirar o teto de gastos de lá. E ela também falou que tem mecanismos legais na nova regra, até para dar flexibilidade para o governo. Mas uma coisa que ela não gostou muito foi aquele teto que limita o crescimento do gasto público, mesmo quando a arrecadação está indo super bem. Na visão dela, isso pode acabar sendo um limitador do próprio crescimento econômico, já que o gasto do governo também é um componente importante da atividade. Então, só nessas duas visões que eu falei, já dá para ver que tem diferentes formas de ver essa regra apresentada hoje. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. A situação dos Yanomami jogou luz sobre uma série de violações dos direitos dos indígenas no país, cujo impacto é ainda mais severo para as crianças dessas populações. O Fábio Pena, coordenador de Educação e Comunicação do Projeto Saúde e Alegria e membro do grupo coordenador da Agenda 227, escreveu uma coluna sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre seus temas de cobertura a infância. Toda aquela crise humanitária que a gente assistiu perplexo nos meios de comunicação, que foi amplamente divulgado em relação ao povo Yanomami, é uma síntese cruel, na verdade, do que vem acontecendo em vários outros territórios do nosso país, dos territórios indígenas em maior ou menor grau, mas que representa o resultado de toda uma política de descaso e, por que não dizer, uma política planejada de omissão do Estado brasileiro em relação ao seu dever constitucional de proteger os territórios dos povos indígenas. E, sendo essa uma realidade que acontece também em outras regiões, é importante que a sociedade civil brasileira continue atenta, continue monitorando, continue denunciando o que vem acontecendo e que possa também ajudar esse novo governo a fazer com que o status que a política indígena alcançou com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, de fato possa ser uma virada de jogo na relação do Estado brasileiro com a proteção dos direitos dos nossos povos indígenas. Então, é importante que a gente comemore esse avanço conquistado, mas é importante também reconhecer que nós temos aí dívidas históricas com essas populações e que nos últimos anos a população continuou muito abandonada e muito mais fragilizada, especialmente onde você tem desprotegido os territórios, você tem naturalmente a situação da infância prejudicada, porque
a mudança de todas as características dos modos de vida, dos modos de ser e estar nesses territórios, impacta especialmente as crianças e os adolescentes que estão num momento decisivo do desenvolvimento humano. Então é importante que a gente fique atento, fique sempre buscando fortalecer que a nova política pública que está sendo construída possa, de fato, representar uma mudança para os povos indígenas do nosso país. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos Que Vale. A gente traz um link na descrição desse episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo as dicas dessa semana com a segunda temporada de Yellow Jackets. Um hit inesperado desde a estreia, esse suspense psicológico sobre jogadoras de futebol adolescentes perdidas na selva promete trazer reviravoltas e surpresas nos novos episódios. Está disponível no streaming Paramount Plus. O elenco, que já conta com a Juliette Lewis, a Christina Ricci e a Melanie Lynskey, recebe reforços conforme a série passa a explorar a história de outras sobreviventes, com foco no despertar sexual e no impacto duradouro dos traumas dessas personagens. Para fazer, a gente indica as receitas de vegetais como você nunca viu antes, no novo livro Sabor. Quantas maneiras você acha que ainda existem de assar uma couve-flor, de fritar uma berinjela? Segundo o encantador dos vegetais Yotam Ottolenghi, que é colunista do Guardian e autor de livros incríveis como Jerusalém e Simples, os dois lançados pela Companhia de Mesa, tem muitas maneiras. É o que ele prova no novo livro Sabor, coescrito com Ixta Belfrage, que traz receitas em defesa do flexitarianismo. E entre os pontos altos, além das receitas, tem um monte de pulo do gato, de técnica e pílulas de sabedoria culinária. O lançamento é da Companhia de Mesa também. Para ler, a gente indica a obra completa do Antônio Cândido, que foi lançada agora pela editora Todavia. São 17 livros do crítico literário, sociólogo e professor Antônio Cândido, que morreu em 2017, conhecido também como o intérprete do Brasil. Eles vão ser relançados pela Todavia a partir desse ano, mas também no ano que vem. Hoje, alguns deles já estão à venda como Formação da Literatura Brasileira, Os Parceiros do Rio Bonito, Literatura e Sociedade, O Discurso e a Cidade e Iniciação à Literatura Brasileira. O site da editora reúne uma página com ensaios inéditos sobre os títulos. Também para assistir tem o filme Noites Alienígenas, que foi considerado o melhor no Festival de Cinema de Gramado. Dirigido por Sérgio Carvalho e com elenco que inclui Chico Dias, Gleice Damasceno, Gabriel Knox e Joana Gates, o filme Noites Alienígenas se passa na Amazônia urbana de Rio Branco, no Acre. Com drama e fantasia, a trama acompanha 3 protagonistas e aborda temas como ancestralidade indígena, violência e conflito entre facções criminosas. Está nos cinemas a partir dessa quinta, dia 30. Para terminar, uma exposição em São Paulo, Regina Parra apresenta Pagã na Pinacoteca. O edifício Pina Estação recebe o projeto experimental Regina Parra Pagã. Na mostra gratuita, a artista dialoga com os campos criativos da pintura, performance, escultura, vídeo e neon, para apresentar o corpo feminino, seu prazer, sua liberdade e sua insubordinação. Ao fazer do museu um espaço cênico, ela convida a acompanhar a saga de Pagã, uma mulher que inicia um ritual de transformação e descoberta. Vai de 1º de abril a 13 de agosto. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas que nós, da Gama Revista, achamos que vale. Até lá! Da volta do Bolsonaro ao Brasil, passando pela nova regra fiscal e pelas violações de direitos dos indígenas e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto de Suzana Souza, participações de Marcelo Rubissec, Fábio Pena e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Sexta-feira tem extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!